É uma missão. Domingo, o nosso querido pastor Evaldo chegou até mim e falou: quarta-feira você leva a palavra. Não é pedido, é hora. Como eu já disse também para o pastor Daniel, é hora. E ordem se cumpre. Quando nós estamos, de fato, desejosos a falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, nós temos que estar pronto para falar. Glória a Deus. Nós temos que estar pronto para exercer esse id. Nós precisamos nos entregar corpo, alma e espírito, Aleluia. para que a obra de Deus se concretize Glória a Deus. em nossas vidas. É uma atitude nossa, é uma decisão nossa. Nós temos que nos posicionar. Aleluia. Amém? Eu peço aos irmãos que abram a palavra no livro do Evangelho de Cristo, nosso Salvador, escrito por Lucas. No capítulo 18. Posso falar o versículo? Amém? Amém. A partir do 31. Agradeço o pastor Daniel, sempre, o pastor Zé Carlos, o pastor Evaldo, por ter me dado mais esta confiança, mais esta oportunidade. Agradeço de todo o coração. Só Deus sabe o quanto eu agradeço a vida de cada um. Aleluia. A partir do 31, uma leitura básica. Diz o seguinte a palavra do nosso Senhor. Diz o seguinte: tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas fora escrito. Pois será entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Aleluia. Tem outras versões que falam: ressuscitará. Glória a Deus. Mas eles não entenderam nada disso. Estas palavras eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia. Preste muita atenção nesse versículo 34. E prossegue dizendo o seguinte: ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. Este
pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calassem. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou: que queres que te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. A tua fé te salvou. Aleluia. Vamos parar para pensar. Nesse texto que foi lido, nos traz muitas referências, nos traz uma diversidade de pessoas, cada uma com um comportamento, cada uma com uma visão. Jesus disse que ele seria cuspido, maltratado, judiado. Jesus disse que ele morreria e que ele ressuscitaria. Glória a Deus. Os discípulos não entenderam. Não entenderam. Aquela igreja que Cristo houvera formado, chamado um a um, que viram Jesus presencialmente, tudo aquilo que Jesus já houvera feito, eles ainda não haviam entendido. Ouviam a palavra de Jesus da boca de Jesus, mas ainda não tinham a compreensão da palavra de Jesus. Compreendam isso. Reflitam sobre isso. Na sequência, nos deparamos com um cego. Um cego com a deficiência física. E também nos deparamos nesse texto com um povo que seguia Jesus, que também estavam cegos. Analisando esse texto, olhando os discípulos, olhando este povo e aquele cego de Jericó, filho Bartimeu, meus irmãos, nós estamos falando de cegos. Porém, os discípulos estavam com uma cegueira ainda espiritual. Aquele povo ainda estava com uma cegueira
espiritual, quando aquele cego estava com uma cegueira física. Aquele cego, na beira do caminho, ouviu uma muvuca, um monte de gente passando. O que estava acontecendo naquele lugar? Eu acredito que um local quente, seco, a poeira subia, o barulho intenso, e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava ocorrendo naquele local. Porém, ele fez uma coisa que os discípulos não fizeram. Ele perguntou. Os discípulos não entenderam. Estavam diante do Mestre e não perguntou o que Jesus queria dizer com aquela mensagem. E aquela mensagem não era nenhuma novidade. Aquela mensagem já era uma profecia. É só lermos Salmos 22, só lermos Isaías 53. Não era nenhuma novidade para os discípulos, mas eles não compreendiam o que Jesus estava. Eles não estavam compreendendo a palavra de Jesus, mas eles não se preocuparam em perguntar. Diferentemente, aquele cego perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Algo diferente acontece. E aí disseram: Jesus está passando por aqui. Jesus passa por este lugar. Logo ele aprendeu, ele entendeu o que estava acontecendo. Logo ele, creio que por ouvir já a história do que Jesus já havia fazendo por todo aquele tempo, ele passou a clamar pelo nome de Jesus e dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou miserável. Traga a esta miséria o teu coração. Traga a esta miséria o teu amor. Traga a esta miséria a tua graça, o teu poder, o teu milagre. Um cego fez isso. Mas ele teve uma atitude diferente dos discípulos. Ele perguntou. Ele não morreu com a dúvida. Ele não morreu com a incerteza. Perguntou. E depois que perguntou, logo ele deu a resposta ao aprendizado que ele esteve ali, diante da pergunta que ele fez e a resposta que ele recebeu. Foi clamar o nome de Jesus. Mas tinha aquele povo, que era justamente aquele povo que dizia: é Jesus que passa por aqui. É Jesus que passa. Aquele povo falou: já quente, não atrapalha, silêncio, queremos ouvir. Queremos ouvir. É a mesma coisa de dizer: pastor Zé Carlos, quietinho, queremos ouvir mais. Não atrapalha não. Pastor Daniel, Pastor Daniel, Pastor Catarina, não atrapalha. Queremos ouvir ele.
Só que pastor Zé Carlos, pastor Daniel, pastor Carolina, pastor Evaldo, disse: psiu, nada, cala a boca você, porque eu vou gritar mais. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Quanto mais aquele povo mandava aquele cego se calar, mais ele clamava. Ele não deixou se abater. E ali ele estava sendo desprezado para aquelas pessoas. Havia um desprezo. Jesus não vai parar para te atender. Jesus não vai te ouvir. Você é um cego mendigo, está aí no canto. Ele já passou por aqui. Ele viu você de longe. Não vai parar não. Olha, nós estamos seguindo ele, estamos vendo. E ele está seguindo para Jerusalém. Ele está seguindo o dia da Páscoa. Ele está seguindo para a hora do Cordeiro será morto. Aquele cego estava desprezado pelaquela comunidade, mas ele não se importou pelo desprezo. Ele clamou e Jesus disse: traga-o, traga. E levaram ele até lá. O interessante é que aqueles que o desprezaram foram os que levaram aquele cego até Jesus. E aquele cego não se viu orgulhoso. Não, vocês me desprezaram, agora vocês não vão me levar até ele não, eu vou ver uma outra pessoa. Não, aquele cego não fez isso. Ele demonstrou a humildade. Ele desprezou aquilo que o desprezava e colocou a mão no ombro daqueles que o desprezavam. E juntos foram até Jesus. Jesus disse: que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo: o que você precisa? O que você precisa? E Jesus fala para cada um de nós: o que você precisa? Você precisa de carro? Vocês precisam de uma vida bem sucedida na sociedade? Vocês precisam de curar uma enfermidade? Ou vocês precisam ouvir a tua fé de salvação? O que vocês precisam? Aquele cego disse: eu quero ver. Eu quero ver. E esse ver daquele cego é algo tão extraordinário. Analisando a história, a forma que aquele homem, quando criança, ficou cego. Ficou cego justamente quando seu pai fora morto. Furaram os olhos daquele homem quando criança. Eu creio, como o pastor Evaldo diz, a versão dele, aqui é a minha versão. Eu creio que a última visão que ele teve foi quando mataram o seu pai. E aquela visão estava na cabeça daquele homem, na memória daquele homem, durante toda a sua vida, a morte do seu pai. Mas aí ele teve a oportunidade de dizer: eu quero ver. E Jesus falou: vê. Então vê. E aquele homem teve um
seu pai sendo morto, ele passou a ver de imediato a vida na sua frente. Ele passou a ver o Jesus de Nazaré, o Cristo, o Salvador, o Libertador, o Redentor na sua frente. E ele saiu pulando, não desprezou aqueles que o desprezavam. Ele se misturou no meio do povo, e o povo, aquelas pessoas, viu e glorificaram, adoraram. Analisando esse texto, nós percebemos que houve 2 milagres: a cura de Bartimeu, que passou a ver, e a cura daquele povo que estava cego e passou a enxergar. Quando Cristo curou Bartimeu, aquele povo viu e passaram a glorificar. Posso dizer que eles ainda não tinham visto Jesus verdadeiramente. Posso dizer que eles ainda não tinham visto Jesus fazendo essas obras maravilhosas, porque eles passaram a glorificar. A palavra não fala que eles continuaram a glorificar. Quanto os discípulos, neste capítulo, eles ainda não tinham a visão. Não tinham. Ainda neste capítulo, não. Mas Jesus foi, seguiu a sua caminhada, chegou até a cruz, morreu por todos nós e ressuscitou no terceiro dia. A morte dele foi para que tivéssemos vida. Graças a Deus. E a partir de então, os discípulos passaram a enxergar. Porque foi a partir de então, Mateus disse, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. A partir dali, eles passaram a entender. João disse, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito em Salmos. Tudo isso demonstra que os discípulos passaram a enxergar a partir da cruz. O cego Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. O cego Bartimeu, ele aproveitou a chance da apresentação de Jesus. Jesus passou ali, estava presente naquele lugar, e ele aproveitou esta oportunidade. E esta oportunidade, cada um de nós temos que aproveitar todos os dias, porque ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele afirmou que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco. O Espírito Santo está presente em nossas vidas, e esta apresentação, ela tem que ser aproveitada. Como o cego Bartimeu aproveitou aquela oportunidade, aquela apresentação de Cristo, nós temos que trazer isso hoje como exemplo, para que nós também
aproveitemos, não perdemos essa oportunidade. Não sejamos desleixados, não sejamos hipócritas, não sejamos servos inúteis, porque Cristo nos coloca para estar numa lida, numa grande obra, é num grande trabalho. Não foi uma vez e não foi 2 vezes, mas eu já ouvi aqui várias vezes o pastor Zé Carlos dizer: serviço aqui não falta, não falta. O que o pastor Zé Carlos quer falar? Vocês são soldados deste exército de Cristo. Vocês fazem parte da igreja de Cristo. Cada um de nós temos algo para fazer. Temos que colocar a mão no arado. Temos que ir à caminhada. Temos que estar no caminho. Temos que estar firme na rocha. Nós temos que entender que a pedra de esquina nos dá o equilíbrio e nos dá a sustentação, nos dá a capacitação, nos dá o entendimento. Mas tudo isso se torna inócuo se nós não tomarmos uma atitude. Primeiro, tem dúvida? Pergunta. Perguntou, veio a resposta. Recebe e toma posse. Aquele cego tomou posse. Grite, clame pelo nome de Cristo. Se entregue ao nome de Cristo. Diga: Senhor, eu sou miserável. Que venha o teu coração a mim. Que venha o teu amor a mim, a tua misericórdia, a tua graça até mim. Venha até mim. Tome posse e diga: Senhor, eu quero ver a tua verdade. Eu quero entender a sua palavra, o que o Senhor fala. Eu quero compreender. Recebam isso. Graças a Deus. Recebam. Deus, Ele é onisciente, presente, é o poder, tudo. Ele é a força benigna, mas Ele não vai arrombar o coração de ninguém. Ele é amor, mas Ele não vai forçar nenhum de vocês a amar. Não vai. Ele é misericordioso, mas se você não chamar pela misericórdia dele, você está rejeitando. Ele não vai. Eu quero concluir dizendo que todos nós sabemos, é uma frase constante e é fato: Jesus voltará, com o louvor de hoje, em breve. Mas tem uma coisa: muitas das vezes nós conversamos com alguém: olha, Jesus vai voltar, e já pensou em si hoje para você? Ah, sei não, eu queria ficar mais um pouquinho. Tá bom, quer ficar mais um pouquinho? Tá bom. Eu estou falando de Jesus, vim buscar a igreja, mas a pessoa fala: quero ficar mais um pouquinho. Tá bom. Então, se a pessoa toma a decisão de querer ficar mais um pouquinho, essa pessoa está recusando a presença de Deus e a busca de Deus a essa pessoa. Jesus vem buscar essa pessoa quer ficar mais um pouquinho, então fica aí. Fica aí para a tribulação, para a grande tribulação. Fica aí. Por quê? Para os que querem, para os que recebem, a casa já está pronta. Eu fui e preparei.
lá em João 14, que Jesus está falando sobre a casa, sobre a moradia. E aí ele fala: olha, vocês já sabem o caminho, já sabem, mas todos ficaram em silêncio, né? Todos ficaram em silêncio. Até que e tem que ser esse né? Tem que ser ele, Tomé. Tomé chegou: não, aqui nada. Aqui ninguém sabe nada, aqui ninguém sabe o caminho, não. Essa atitude de Tomé, ela é maravilhosa para as nossas vidas. Porque depois dessa frase de Tomé, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi a partir da atitude de Tomé e o quanto ele é criticado. Amém? Senhor Deus Pai, eu peço a Ti, Senhor, o Senhor cuide de nossas vidas, que a Tua graça, Teu poder, Tua paz, Teu sangue esteja derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, coloca a Tua presença na vida de cada um. Que o Senhor, meu Deus, os proteja, os guarde, livre de todo mal, que eles tenham discernimento da palavra, que saiam da cegueira. Ouvir a Tua palavra é uma coisa, agora entender é outra. Ouvir a Tua palavra e não entender e não perguntar não produz efeito. Pai, ensina-os a perguntar para Ti o que o Senhor quer dizer. Ensina-os, ministra-os, capacita-os, para que a cada dia, meu Deus, eles possam estar se aprofundando na Sua palavra, se aprofundando neste mistério do Senhor. Ó Senhor Deus, eu peço a Ti, meu, o Senhor é o único que pode nos salvar, nos consolar. O Senhor é o autor e consumador da fé. Se o Senhor não criasse a fé, não consumasse a fé, não nos entregasse a fé, não saberíamos o que é fé. Não teríamos mínima condição de dizer: eu tenho uma fé pelo menos no tamanho de um grão de mostarda. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. É em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Sua oportunidade, eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado em Teu nome. Graças. Amém, meus irmãos.